Boa tarde, Yalimadat. Bem-vindos a mais este webinar promovido pelo Aga Khan Economic Planning Board e a ADE sob o tema Covid-19, medidas extraordinárias de apoio à tesouraria, linhas de crédito e alterações fiscais. Contaremos com a presença do Dr. Vítor Santos e do Dr. Jorge Ricardo, da DFK Portugal. O meu agradecimento em nome de toda a equipe aos oradores pela disponibilidade. Antes de começarmos o webinar, apenas algumas pequenas notas e informações. Antes de tudo, gostaria muito de agradecer às mais de 130 pessoas que assistiram ao webinar da semana passada. É bastante gratificante ver que a mensagem chega aos nossos empresários e que o trabalho que estamos a fazer é bem acolhido pela nossa comunidade. Durante a apresentação que os oradores vão fazer, poderão, através da funcionalidade do Zoom Q&A, colocar as vossas questões. As mesmas ficarão registadas e no final, de acordo com o tempo que ainda tivermos disponível, iremos responder às mesmas. As questões que não forem respondidas neste webinar serão depois respondidas por e-mail para cada um dos participantes. Gostaria ainda de lembrar que os membros da comunidade têm sempre à disposição os endereços de e-mail do IPB e da ADE, akipb@sism.com.pt e geral@adee.pt. Todas as vossas dúvidas, pedidos de informação serão respondidos logo que possível. Lembrar ainda que este webinar está a ser gravado e que o mesmo poderá ser visto e revisto no site de.ismaili/Portugal. Queria ainda informar que na próxima semana e na semana seguinte, sempre à quinta-feira, às 5 da tarde, teremos os seguintes webinars promovidos pela Aga Khan Economic Planning Board e pela ADE. Dia 9 de abril, às 5 da tarde, teremos o webinar Covid-19, Impacto no Imobiliário em Portugal. O orador convidado é o Gonçalo Nascimento Rodrigues, da Out of the Box. Aconselho vivamente que todos os participantes neste webinar subscrevam através do site www.outofthebox.pt, o canal de Instagram, Facebook, onde o Gonçalo tem com muita regularidade posto informação de muita valia. No dia 16 de abril de 2020, às 17 horas, teremos o webinar Covid-19 Desafios para o Turismo, com o orador convidado, professor Dr. Nuno Fazenda de Almeida, professor universitário e ex-diretor do Turismo Portugal, onde foi responsável pela estratégia Turismo 2027. Passando então ao webinar desta tarde, queria começar por apresentar a DFK e os nossos oradores. A DFK Portugal é um membro independente da DFK Internacional, uma associação mundial de firmas independentes de auditoria e consultoria, com mais de 400 escritórios e 12 mil profissionais em todo o mundo. Em Portugal, a DFK tem escritórios em Lisboa e em Faro e conta com um quadro de 40 colaboradores focados na prestação de serviços profissionais de auditoria, consultoria, assessoria fiscal e outsourcing. O nosso orador, Dr. Vítor Santos,
é licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG, é revisor oficial de contas desde 1995 e partner da DFK desde 1997. Atualmente coordena a área de auditoria e consultoria. Entre 87 e 90, trabalhou numa das principais empresas internacionais de auditoria e consultoria. Ao longo dos anos, desenvolveu uma significativa experiência quer em auditoria e revisão de contas, quer nas áreas de consultoria empresarial e de sistemas de informação. O Dr. Jorge Ricardo é licenciado também em Gestão de Empresas pelo ISEG, é revisor oficial de contas desde 2014, integrou os quadros da DFK e associados em 2001, detendo atualmente a categoria de Junior Partner de Auditoria. Tem vindo a desenvolver e a coordenar vários trabalhos no Departamento de Audit and Assurance. Dr. Vítor Santos, Dr. Jorge Ricardo, passo-vos a palavra e uma vez mais agradeço a vossa disponibilidade em estarem connosco esta tarde. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Salim. Realizado em... Boa tarde. Estamos a ouvi-lo, doutor. Estamos a ouvi-lo. Muito bem, muito bem. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Dr. Salim. Queremos, em primeiro lugar, agradecer-lhe o convite para este evento, também ele realizado em condições excepcionais, tal como os tempos em que vivemos, decorrentes do contexto da pandemia. Estamos, de facto, perante uma grave crise sanitária, com as consequências negativas esperadas ao nível da economia e, em particular, das empresas. Estamos, nestas circunstâncias, e perante a imensa legislação e informação acerca das medidas extraordinárias divulgadas pelo Governo, compete-nos partilhar informação e ajudar os empresários que necessitam de ser bem aconselhados e assessorados nesta fase pelo impacto que estas medidas possam vir a ter nas suas empresas. Queria referir que não somos fiscalistas, somos profissionais que, pela nossa profissão, acompanham os responsáveis das empresas, nomeadamente na área financeira, portanto, perdoem-nos desde já algumas incorreções e o facto de não termos ainda respostas objetivas, muitas vezes pela falta de clarificação de algumas medidas. O nosso objetivo nesta sessão é dar-vos informação e alguma orientação acerca da aplicação destas medidas. Nesta fase, e para a sobrevivência das empresas, o essencial é manter os postos de trabalho e assegurar a liquidez necessária para o fazer no horizonte temporal dos próximos 3 meses. Trata-se de uma travessia no deserto em que vai ser necessário beber muita água, leia-se dinheiro. Eu diria que não é a falta de lucros que mata um negócio, o que efetivamente o mata é a falta de liquidez. Peço desculpa, estou aqui com um problema, exatamente. Muito bem. Para assegurar parte dessa liquidez, estão previstas medidas que passamos a apresentar. E é este, mais ou menos, o conteúdo que vamos hoje falar. Estamos a falar das linhas de crédito, dos incentivos financeiros, nomeadamente para os empresários que têm subsídios do Portugal 2020 em curso, na flexibilização do pagamento de impostos, na medida mais polémica e, se calhar, medida mais importante do contexto da pandemia, que é o layoff simplificado, e outras medidas no âmbito do Covid-19, nomeadamente as moratórias dos créditos e a flexibilidade no pagamento de rendas habitacionais. Passando para as linhas de crédito. Portanto, são 4 linhas de crédito no máximo de 3.000 milhões de euros,
que parece que são desde já insuficientes, em que os bancos podem prestar às empresas. Cada linha destina-se a um setor específico. Temos a restauração e similares, o turismo na componente do lazer, temos o turismo na componente dos alojamentos, a indústria, o programa Capitalizar, que inicialmente avançou com 200 milhões de euros e já foi necessário fazer um reforço de mais 200 num total de 400. Este programa Capitalizar, digamos que é a linha mais generalista de enquadram-se aqui todas as empresas que não estejam enquadradas nas linhas específicas. E temos também a linha de microempresas do setor do turismo. Ora bem, quanto aos destinatários, estamos a falar de microempresas e de pequenas e médias empresas. O Estado, através das sociedades de garantia mútua, assegura uma garantia de 80% e as instituições financeiras de 10%. Contudo, no caso das microempresas, o Estado assegura 80% e os bancos vão assegurar 20%. Quanto à dimensão, no slide que estamos a ver o teto máximo por empresa, portanto 1,5 milhão por cada uma das linhas específicas, com exceção da linha de microempresas do setor do turismo, que estamos a falar de 20 mil euros. Portanto, nestes montantes máximos, com certeza que só vão poder aceder as médias empresas. Quanto às microempresas, terão um teto máximo de 50 mil euros e as pequenas empresas terão um teto máximo de 500 mil euros. Importa referir que todas as operações de crédito estão sujeitas à decisão de risco por parte dos bancos. Não tem sido muito divulgado em que condições ou que critérios é que os bancos utilizam para aprovar as linhas de financiamento. Temos ouvido dizer os empresários que pediram 100, outro que pediu 150 e parece-me que estão a ser pedidos sem qualquer critério. Contudo, importa referir que existem já definidos, não sei se divulgados, alguns dos critérios. Um deles é o financiamento a solicitar não pode exceder o dobro da massa salarial anual da empresa, ou seja, que é medida pelos gastos com o pessoal reportados nas contas a 31 de dezembro de 2019. Portanto, aqui estamos a falar do dobro. Estamos também a falar de um indicador que pode ser 25% do volume de negócios, ou seja, uma empresa com 100 mil euros de volume de negócios, naturalmente seria uma microempresa, portanto, teria 25 mil euros de crédito em teto máximo. Contudo, importa também referir que, em casos devidamente justificados, os pedidos de empréstimos podem ser acompanhados por, digamos que um estudo a comprovar eventuais necessidades de financiamento superiores àquelas que são os limites que estão definidos. Fica aqui esta nota para que possam tomar isto em consideração. Quanto ao custo associado dos empréstimos, genericamente, os spreads do banco irão variar entre 1% e 1,5%, dos quais podem ainda crescer comissões bancárias de 0,5%, a crescer também as comissões das sociedades de garantia mútua, que rondarão também os 0,5%, o que pode empurrar a taxa agregada para perto dos 3%. Isto nas linhas específicas, que a linha capitalizada, eventualmente, os spreads serão maiores. Quanto aos prazos, digamos, todas as linhas, com exceção da linha de tesouraria do programa Capitalizar e a linha das microempresas, têm um prazo de 4 anos. Todas têm juros, com exceção da linha de microempresas, que não tem juros. Há uma carência de capital de 1 ano para todas elas. Portanto, quanto às condições de acesso, que também serão muito importantes, que toda a documentação esteja, digamos que, preparada atempadamente. Estamos a falar de que as empresas que querem o crédito, que pretendem aderir ao crédito, têm que demonstrar uma situação líquida positiva no último balanço, ou uma situação líquida, ou uns capitais próprios, também designados por situação líquida, positivos no último balanço. Ou, se isso não ocorrer, portanto,
terão ainda um período em que poderão fazer essa regularização através de alguma operação, como, por exemplo, a conversão de suprimentos em capital. Esta situação pode impedir o acesso às linhas por várias empresas, é preciso tomar atenção digamos, à consulta dos dados da contabilidade. Esta condição não está prevista na linha de crédito para as microempresas, contudo, estão definidos para as microempresas critérios de verificação se a empresa se encontra ou não em dificuldade. Se a situação líquida dessas empresas, mesmo microempresas, for negativa, é uma evidência de que a empresa se encontra efetivamente em dificuldade. É preciso levar em consideração esta situação. Devem também evidenciar certificações de inexistências de dívidas à Segurança Social e à Administração Tributária e Turismo Portugal e Banca, quando aplicável. Assegurar a manutenção dos postos de trabalho, isto é sempre uma imposição de todas estas linhas, porque todas estas linhas protegem o emprego, e esta manutenção dos postos de trabalho será válida até, portanto, com referência à data de 29 de fevereiro de 2020 e até ao final de julho de 2020. E, por último, uma declaração da empresa sobre o impacto negativo do Covid-19 na sua atividade, medida pela verificação à data da contratação do empréstimo de uma quebra de volume de negócios nos últimos 30 dias de pelo menos 20% face aos 30 dias imediatamente anteriores. Levantam-se também aqui várias questões, mais à frente apresentamos um quadro como é que se pode verificar isto de uma forma mais simples. Veremos então mais tarde. Vamos então agora passar para a apresentação das linhas já divulgadas, que é a linha das microempresas e as linhas capitalizar nas componentes fundo de maneio e tesouraria. Quanto à linha das microempresas, foi publicado o despacho normativo número 4 de 2020, que determina a criação de uma linha de apoio financeiro destinada a fazer face às necessidades de tesouraria das microempresas turísticas, cuja atividade se encontra fortemente afetada pelos efeitos económicos resultantes da pandemia. São beneficiários as microempresas certificadas no IAPMEI, atenção a esta certificação, o IAPMEI certifica a dimensão da empresa e, neste caso, são empresas que empregam menos de 10 trabalhadores efetivos e cujo volume de negócios anual ou balanço anual não excede os 2 milhões de euros. Estão também contemplados nesta medida os empresários em nome individuais, desde que devidamente certificados pela declaração eletrónica do IAPMEI. Quanto às condições de elegibilidade, portanto, as empresas têm que estar localizadas em território nacional, a atividade destas empresas tem que estar enquadrada, digamos, na classificação das atividades económicas definidas, basicamente estamos a falar digamos que dos CAIs 551, estabelecimentos hoteleiros, do CAI 561, restaurantes, e do CAI 79, agências de viagem, operadores turísticos e outros serviços de reservas. Não existências de dívidas perante a Administração Fiscal, Segurança Social e o Turismo Portugal, encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da respectiva atividade e devidamente registadas no Registro Nacional de Turismo quando legalmente exigível. Têm também que demonstrar que a atividade foi afetada negativamente pelo surto. Aqui não me parece que seja preciso grandes motivos, naturalmente, estamos a falar de entidades que encerraram por motivos do estado de emergência, não se encontram numa situação de empresa em dificuldade, entendendo-se que não pode ter perdido metade do capital social, conforme já referimos atrás, e a manutenção dos postos de trabalho existentes com referência à data de 29 de fevereiro de 2020 até final de julho de 2020. Por último, não terem sido objeto de aplicação de sanções administrativas e judiciais em casos específicos. Quanto aos apoios financeiros, portanto, o apoio financeiro a conceder ao abrigo da presente linha reveste a natureza de apoio reembolsável, sem quaisquer juros remuneratórios associados e corresponde ao valor de 750 euros mensais,
por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de 3 meses até ao montante máximo de 20.000 euros. Portanto, o reembolso de capital será feito em prestações iguais e trimestrais após um período de carência de 1 ano. Já falamos também que esta linha não terá juros, mas atenção, poderá ser necessário, não temos a certeza, este assunto também ainda ontem foi referido em programas económicos na televisão acerca das medidas, de a exigência de uma garantia pessoal do sócio. Portanto, é sempre algo muito, enfim, discutível, mas é bem provável que, neste caso, eventualmente não, porque a linha operada pelo Turismo Portugal, espero que não, mas a banca está efetivamente a exigir este tipo de garantias. Vamos passar então agora para as linhas capitalizar. Conforme já referido, são duas componentes, a linha de tesouraria, que a diferença entre a linha de tesouraria e a linha de fundo de maneio é uma efetivamente tem prestações de capital e juros associadas e a outra, a de tesouraria, funciona como se fosse uma conta corrente calcionada, ou seja, não tem nenhum serviço da dívida associado, apenas tem serviço de juros e deverá ser utilizada quando necessário. Se não for necessário, ela fica disponível e, portanto, será mais flexível. O período destas linhas vai de 12 de março a 31 de maio de 2020 e os beneficiários, estamos a falar de micro, pequenas empresas e PMEs, conforme já referido, certificadas por declaração eletrónica do IAPMEI, e também entram aqui as grandes empresas, ou seja, empresas com volume de faturação de 50 milhões de euros, em termos de faturação, e mais de 250 colaboradores. A informação que temos também não é muito oficial, é recolhida aqui em vários contactos que fazemos com gestores de bancos. Estamos a falar de que as operações até 200 mil euros os bancos terão um prazo de 7 dias para as aprovar, as operações acima de 200 mil euros, 12 dias, e operações, de facto, presumo que sejam operações para grandes empresas que exijam a sindicação entre sociedades gestoras, acresce a estes prazos mais 5 dias. As condições de acesso, portanto, estamos agora a falar das condições de acesso para as linhas capitalizar. Há pouco falamos das condições de acesso para as empresas para as microempresas do turismo. Portanto, aqui as condições de acesso têm que, efetivamente, chamamos a atenção para a certificação da declaração eletrónica do IAPMEI, portanto, têm que estar devidamente certificadas. No segmento das grandes empresas, a empresa deve pelo menos estar numa situação comparável à situação B em termos de avaliação de risco de crédito. Esta avaliação B, existe um rating que é, digamos que preparado pelos bancos e julgo que o IAPMEI é que monitoriza este ranking e que tem a ver com a PME Excelência, a PME Líder e por aí adiante, onde as empresas, cada uma das empresas, mediante os seus indicadores económicos e financeiros, tem uma classificação de risco A, B e C, não sei se com mais detalhe, mas digamos que a informação que nos tem chegado fala nestes indicadores de risco e muitas vezes os empresários têm alguma dificuldade a entender, ou pelo menos quem não tem o hábito de aceder a crédito. Portanto, o que se está aqui a dizer é que nas grandes empresas elas terão que estar, portanto, com um risco acima de B, portanto, será o A e o B. Também nos empresários em nome individual com contabilidade organizada e empresas sem um ano completo de atividade serão classificadas no escalão de risco mais baixo. O que é que isto significa? Significa que, de facto, as condições em termos de custos serão superiores consoante, digamos que, o risco, a avaliação de risco em termos de crédito. Ora, muito bem, em termos de atividades, elas também têm que constar, digamos que na lista das classificações dos anexos aos documentos dessas medidas, de divulgação das medidas. Temos também aqui a situação líquida positiva no último exercício e também, se as empresas não tiverem essa situação líquida no último exercício, terão que, antes de fazer a aprovação, aceder à linha, regularizar essa situação de balanço.
o que, enfim, não será muito fácil o empresário agora colocar dinheiro dentro do negócio. Se ele anda à procura de dinheiro, não estaria à procura de um empréstimo, naturalmente. Vejo aqui, de facto, alguns impedimentos, alguns constrangimentos no acesso às empresas que, de facto, não tenham esta situação ou que tenham uma situação de capitais próprios negativos. São elegíveis também as empresas que tenham a situação regularizada com o FINOV. O FINOV é a entidade que gera, digamos que as linhas de financiamento, nomeadamente esta capitalizar, também perante a Administração Fiscal e a Segurança Social à data da contratação do financiamento. Adicionalmente, também apenas serão elegíveis as empresas que não tenham incidentes junto da banca à data da emissão de contratação. Portanto, a banca faz aqui uma seleção, efetivamente, de clientes com base neste critério. Chamamos também a atenção que esta linha de apoio não se destina à operação de reestruturação financeira ou consolidação de crédito vivo. Há sempre uma tentação de querer, portanto, esta linha destina-se de facto fundamentalmente a assegurar o negócio, a criar liquidez para o negócio, portanto, e aproveitá-la para operações de reestruturação financeira não nos parece muito correto. Também não se deverá destinar à liquidação ou substituição de forma direta ou indireta de outras linhas de financiamento só porque estas estão mais baratas. A economia, de facto, precisa deste dinheiro, não estamos num momento muito... Estamos numa fase muito complicada e enfim, chamo só a atenção para estes pormenores, que bem sei que, provavelmente, isto são condições gerais das linhas capitalizar e que, não sei, se calhar com algum descuido, foram passadas nestes formulários das linhas Covid. No que se refere às condições de crédito, em termos de resumo, portanto, financiamento máximo de 1,5 milhão, um prazo de amortização 4 anos, portanto, estou a falar da linha de fundo de maneio, um prazo de carência de 12 meses, e os spreads aqui já não são 1,5%, mas sim 1,9%, 3,2%. Não sei se esta situação vai evoluindo quase dia a dia. Tenho informação de que estão a ser praticados spreads um pouco mais baixos, veremos. Há aqui uma garantia do Estado até 80% e a comissão dos bancos de 0,5% e a comissão também da garantia, através das sociedades de garantias mútuas, de 1% ou até 1%. Relativamente ao fundo de maneio, a diferença que existe é que, de facto, aqui o prazo de carência não se aplica, porque ela é uma conta corrente. O prazo de amortização não tem que ser necessariamente os 3 anos, está flexível, tudo dependerá do tempo em que a empresa precisa da liquidez. O spread mantém-se igual e a garantia também igual, bem como a comissão e a garantia das sociedades de garantia mútua. É isto que temos em relação às linhas de crédito. Com certeza que haverá muitas dúvidas, veremos a oportunidade que teremos de responder a algumas questões sobre esta secção. Passamos então agora à secção dos incentivos financeiros. Vou ser muito breve, aqui o que recomendo que verifiquem é se efetivamente têm projetos de subsídios em curso. Portanto, com base na resolução do Conselho de Ministros número 10A 2020, de 13 de março, foi aprovado um conjunto de medidas que visam, sobretudo, fazer face à crise de liquidez em que estamos. As medidas divulgadas irão permitir acelerar reembolsos pendentes de incentivos, ou seja, até aqui todo este processo de reembolsos era moroso e então agora, com a aprovação da União Europeia, naturalmente que estas questões têm que se levantar, de facto, desburocratizar muitas das situações para que isso possa ser mais, digamos que mais aberto. Os reembolsos que estiverem pendentes e que não haja qualquer problema com os pedidos de pagamento que foram feitos, vão naturalmente ser pagos. Há outra questão que muitos destes financiamentos são traduzidos por financiamentos não reembolsáveis, subsídios não reembolsáveis, ou seja, que têm um plano financeiro associado. A estes planos financeiros irá-se também aplicar as moratórias de crédito, ou seja, vão ser empurrados para setembro de 2020. Portanto, eu aqui não me alongaria muito mais, mas basicamente estaremos a falar sobre
tudo o que envolva subsídios financiados por fundos comunitários, nomeadamente o Portugal 2020. Passava então agora a palavra para o colega Jorge Ricardo, que vai então falar-nos aqui sobre a flexibilização do pagamento de impostos. Quanto a mim, até já. Jorge, já está no ar. Pode começar a sua apresentação, por favor. Só compartilhar. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Na esperança que estejam todos bem de saúde, dado também o contexto atual que vivemos nos dias de hoje. Também agradecer ao engenheiro Salim e ao Dr. Helder também pelo convite, pelo desafio também que nos lançaram participarmos aqui neste webinar. A flexibilização do pagamento de impostos é mais uma das medidas extraordinárias que foi lançada pelo Governo para dotar, dentro do que é possível, digamos assim, as empresas de uma capacidade financeira, nomeadamente ao nível de tesouraria, para que consigam sobreviver ou fazer face aos seus compromissos. Peço desculpa, Dr. Jorge. Vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais próximo do microfone, para se ouvir melhor. Está assim bem? Está melhor? Obrigado. Está ótimo. Então pronto. Ótimo. Obrigado. Estava eu a dizer, ou seja, que a flexibilização dos pagamentos de impostos tem a ver com uma das medidas que foi adotada pelo Governo, também com vista de reforçar ou de aliviar a tesouraria das empresas para que estas consigam sobreviver aos impactos do Covid-19, que se espera uma forte redução do seu volume de negócios e consigam então sobreviver estes 3 meses de atividade parada ou praticamente bloqueada. É muito importante esta medida, como todas as outras, ser contextualizada, ou seja, como o meu colega Vítor já falou, não digo todos os dias, mas ultimamente temos de ter consciência que estão a existir alterações. Isto obriga que os empresários tenham consciência que tem que existir uma comunicação fluida, quer com os seus consultores, quer com os seus contabilistas, para fazer este acompanhamento. Mas esta comunicação não disponibiliza ou não dispensa de que eles se mantenham mesmo informados. Falando aqui então um bocadinho em termos de flexibilização de medidas de pagamento de impostos. Está tudo regulamentado no Decreto-Lei nº 10/2020, de 26 de março, e é importante, ou seja, o Governo aqui não está a efetuar, não está nenhum perdão de impostos, ou não estamos aqui a falar de nenhum perdão fiscal. É importante isto ficar esclarecido. Temos alguns clientes que questionam, e depois mais à frente, vamos pagar ou não? Não. Até à data de hoje não temos qualquer informação, não há nada que nos indique de que esta flexibilização de pagamentos possa ser precedida de algum perdão de impostos. Okay? Vamos aqui, os impostos até à data que estão a existir para as empresas que existe uma flexibilização do pagamento de impostos, ou um diferimento, agrupamos aqui em 3 grupos. Okay? IRC, retenções de IRC e IRS, mais IVA e contribuições para a Segurança Social. O porquê destes 3 grupos? Porque as condições de elegibilidade para os beneficiários são ligeiramente diferentes de grupo para grupo. E então, penso que assim será mais fácil de explicar. Relativamente ao IRC, as principais medidas de apoio até à data têm a ver com o adiamento do pagamento especial por conta, a prorrogação da entrega do modelo 22 e a prorrogação também dos pagamentos por conta e do pagamento adicional por conta. Há aqui uma questão, quem são os beneficiários destas medidas? Aqui não existem condições de elegibilidade, esta medida abrange todos os contribuintes, ok? Aqui no cronograma é muito fácil verificarmos, até em termos temporais, de que o pagamento especial por conta anteriormente devido até 31 de março passa a ser devido a 30 de junho. O modelo 22, e a entrega também do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, de 31 de maio, foi adiado até 31 de julho. Sendo que em 31 de julho acumula com o primeiro pagamento por conta e com o segundo pagamento por conta anterior. Há aqui uma acumulação, ou seja, em termos de tesouraria, as empresas têm que se precaver
tem que antecipar que efetivamente estamos aqui a falar de um período de 3 meses em que há um adiamento de imposto, mas depois há ali uma sobrecarga já no mês de julho. Não está aqui no slide, mas também importa referir que também ao nível da aprovação de contas das Assembleias Gerais, o prazo de 31 de março também foi adiado para 31 de julho de 2020. Ao nível das retenções de IRC e IRS, também existe aqui uma entrega fracionada das retenções na fonte de IRC e IRS de 3 a 6 meses. Inicialmente os 6 meses estavam sujeitos a juros, agora foi entretanto-se uma nova alteração. Os pagamentos podem ser fracionados em 3 ou 6 meses a partir de abril, sem juros, incluindo os pagamentos a 6 meses não estão sujeitos a juros. Situação idêntica para o IVA, ou seja, entrega fracionada do IVA em 3 ou 6 meses a partir de abril, sem juros. Como é que os empresários então podem efetuar estes pagamentos? Podem fazer um pagamento integral, como faziam até hoje, nas datas devidas, dentro dos respectivos, das datas previstas nos respectivos códigos. Podem fazê-lo então em 3 ou 6 prestações mensais sem juros. Importa aqui também referir que estes planos prestacionais não estão sujeitos à prestação de qualquer garantia, que é uma pergunta também que de vez em quando nos vão fazendo, e é importante esclarecer, não estão sujeitos à prestação de qualquer garantia. Pronto. Entidades beneficiárias quais são as entidades que podem beneficiar desta flexibilização do pagamento destes impostos? Todas as entidades, empresas e trabalhadores independentes com volume de negócios até 10 milhões de euros no ano de 2018, ou empresas e trabalhadores independentes cuja atividade se enquadra nos setores encerrados nos termos do artigo 7º do Decreto número 2 do 2A de 2020, ou seja, todas aquelas empresas que tenham sido obrigadas a encerrar a sua atividade, correto, e que não podem estar a operar, corrente do decreto. As empresas e trabalhadores independentes que tenham iniciado a sua atividade em 2019. E, por fim, todas as restantes empresas e trabalhadores independentes, ou seja, mesmo que tenham um volume de negócios superior a 10 milhões de euros no ano de 2018, desde que evidenciem uma quebra superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores, ao mês da obrigação face ao período homólogo. Ou seja, a partir do momento em que tem uma quebra de 20%, nos 3 meses anteriores, face ao mês em que tem que fazer o imposto, também pode beneficiar desta flexibilização deste pagamento de imposto. Há aqui uma série de notas que eu gostava aqui que também é importante esclarecer para os nossos empresários, que é o seguinte: o conceito de volume de negócios aqui é apurado pelos montantes considerados para efeitos de IVA, okay? Tem a ver com o que é os valores que são constantes do e-fatura na parte das vendas para efeitos de IVA, são esses valores que determinam se é acima, se o volume de negócios está acima ou abaixo dos 10 milhões de euros. O regime é também aplicável aos sujeitos passivos que tenham iniciado ou reiniciado a atividade após 1 de janeiro de 2019, quando não tenham obtido volume de negócios em 2018, ok? E por fim, a demonstração da diminuição da faturação deve ser efetuada de duas formas, ou mediante uma certificação do Revisor Oficial de Contas ou por uma declaração do contabilista certificado. Ou seja, as empresas têm que fazer prova efetiva de que tiveram essa quebra no volume de negócios e essa prova é ainda comprovada através de uma certificação do revisor ou uma declaração do contabilista certificado. Procedimentos que as empresas têm que seguir para poderem beneficiar desta flexibilização dos pagamentos de impostos. Este pagamento fracionado efetua-se mediante um pedido eletrónico no próprio portal das finanças, até à data de termo do prazo de pagamento voluntário do imposto, ou seja, a data antes da data de pagamento, deve ir ao portal das finanças e deve fazer esse requerimento. A validação da quebra de superior a 20% da faturação face à média dos 3 meses anteriores é uma obrigação, nos casos em que assim se aplica, e essa validação fica condicionada sempre à tal submissão da certificação do Revisor Oficial de Contas ou do contabilista certificado, como já tinha feito anteriormente. Nos restantes casos, ou seja, naqueles casos em que não é necessário justificar a quebra dos 20% de faturação, a validação é automática. Aqui podemos ver, aqui num caso, na primeira modalidade, pagamento fracionado em 3 meses. Temos aqui
As retenções que eram devidas em abril serão pagas em 1/3, o segundo terço será pago em maio e o terceiro terço em junho. E assim sucessivamente. Importa aqui referir que à data, a partir do mês de julho, isto é importante, no mês de julho, os empresários têm todo o imposto do mês de julho, devido no mês de julho, tem que ser já efetuado o pagamento. Não existe aqui qualquer diferimento à data sobre este imposto. Sendo que este montante, tal como já tínhamos referido no valor do IRC, em julho acresce ainda 1/3 do imposto de maio e 1/3 do imposto de junho. Ou seja, em julho antevê-se que efetivamente para os empresários em termos de tesouraria será um mês demasiado, se calhar, pesado para quem eventualmente se começa a reiniciar a atividade em junho. Isto é uma preocupação que nós temos alertado também os nossos clientes com quem trabalhamos, que hoje em dia a gestão de tesouraria é essencial. O problema económico vem a seguir, mas o problema de tesouraria é diário, é constante e começar a antever que receitas é que vão ter até julho, porque efetivamente em termos fiscais em julho será um mês muito pesado. Caso o pagamento seja fracionado em 6 meses, a mecânica é semelhante, ou seja, só que em vez de fazer o pagamento de 1/3 será o pagamento de 1/6 do valor do imposto. Por exemplo, do imposto de abril, será 1/6 em abril, estará completamente liquidado no mês de setembro. Pronto. Sendo que a partir de julho já tem que liquidar o imposto de julho na sua totalidade e 1/6 sempre dos impostos já de abril, maio e junho, e assim sucessivamente. Até ao final do ano a situação estará regularizada. Em termos de IVA, é exatamente a mesma situação, só que aqui a questão do IVA é também o IVA do mês de abril pode ser fracionado, o de maio, o de junho. A partir de julho também já é na totalidade. Não há muito aqui a fazer, ou seja, efetivamente o mês de julho perspectiva-se em termos de tesouraria um mês pesado. O pagamento também pode ser fracionado em 6 meses e a mecânica é idêntica, muito semelhante à das retenções. Entrando, outra medida que também tem muito impacto em termos de tesouraria das empresas tem a ver com a flexibilização dos pagamentos da Segurança Social. Aqui, e daqui este sinal mesmo é um stop, é um grande alerta que tem gerado muita confusão. Atenção, esta flexibilização de pagamentos existe apenas para a componente da entidade empregadora, ou seja, para as contribuições para a Segurança Social, que são um custo efetivo da empresa. Os 11%, a cota que é do trabalhador, não existe aqui qualquer diferimento. Esses 11% que são retidos ao trabalhador têm que ser pagos nas datas devidas, como até hoje. Não haver aqui nenhuma confusão, porque daqui poderão resultar algumas contingências fiscais. Pronto. Ou seja, a medida que existe é um diferimento de 2/3 do pagamento das contribuições de março, abril e maio para a frente, podendo ser pagos num plano prestacional de 2 ou 6 meses. Pronto. Aqui também, ou seja, é muito idêntico. As entidades que já tenham efetuado o pagamento da totalidade das contribuições devidas em março de 2020, o diferimento inicia-se em abril e termina em junho. Okay? Pronto. É importante. Entidades que possam beneficiar desta flexibilização destes pagamentos são ligeiramente diferentes, ou seja, esta flexibilização de pagamento as entidades são menos de 50 colaboradores, todas as entidades que tenham entre 50 e 249 colaboradores podem beneficiar desta flexibilização, desde que apresentem uma quebra de pelo menos 20% da faturação comunicada através da fatura, é o procedimento idêntico aí à questão do IVA e das retenções, ok? Mas há aqui uma nuance. Para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, é a média do período de atividade decorrido. Pronto. As entidades ou empresas que tenham mais de 250 trabalhadores, é importante ficar isto, além desta quebra dos 20%, tem que se tratar de uma instituição, ou pode-se tratar de uma instituição particular, ou tem que ter a sua atividade, enquanto entidade empregadora, tem que se enquadrar nos setores setoriais que foram encerrados ao abrigo do artigo 7º do Decreto número 2A de 2020, ok? Ou seja, como por exemplo os setores da aviação e do turismo.
As atividades dessas entidades têm de ter sido suspensa por determinação legislativa ou administrativa, ou seja, para entidades acima de mais de 250 colaboradores. Aqui, em termos de procedimentos, a adesão é sinalizada no próprio portal da Segurança Social Direta. As entidades empregadoras devem indicar na Segurança Social qual o prazo em que pretendem utilizar, em que pretendem fazer os pagamentos. E pronto, o pagamento é sempre fracionado em 1/3 e a partir daí a mecânica é muito idêntica às retenções e tudo mais. Há aqui um alerta que também se aplica para os outros, ou seja, as empresas que indevidamente beneficiam do diferimento das contribuições ou desta flexibilização de pagamentos terão sempre que liquidar os valores em julho de 2020 e a dívida integral serão acrescidos juros. Isto é um alerta que fazemos já desde já, para que os empresários tenham muita atenção. À data do pagamento dos impostos, verifiquem com os vossos consultores, com os vossos contabilistas certificados, se efetivamente estão em condições de beneficiar destas flexibilizações que estão a ser divulgadas. Porquê? Porque se não beneficiarem destas medidas, se não se enquadrarem, mais tarde podem daí advir. Vão ter que liquidar o valor e juros, pelo menos por enquanto é o que se sabe. E acreditamos que muitos destes processos irão ser objeto de auditoria. Numa primeira fase, estamos a verificar que existe uma certa flexibilização das medidas que vão sendo dia para dia divulgadas, cada vez mais são mais flexíveis, mas depois vem aí uma fase, tem que haver um controle. Pronto, a mecânica é muito idêntica, abril, maio e junho é pago 1/3 em cada mês, a partir daí começa-se a liquidar os meses e a partir de julho há sempre a liquidação integral, mais o valor que ainda não tinha sido liquidado. Tal como nas retenções de IRS e no IVA. O valor pode ser pago a 3 ou a 6 meses sem juros. Pronto. Eu acho que é uma medida muito interessante, mas mais uma vez reforço, não estamos aqui a falar de qualquer perdão de impostos, estamos aqui a falar de uma medida de apoio à tesouraria que visa aliviar as empresas durante 3 meses dos seus pagamentos, dos seus impostos. Mais à frente esses impostos vão ser devidos. Pronto. Continuando agora com o meu colega Vítor, relativamente Obrigado, à aplicação Dr. Jorge. Vamos então passar para a parte do layoff, em que o Dr. Vítor Santos irá apresentar. Eu gostaria, enquanto o Dr. Vítor Santos partilha o ecrã, queria só dizer aos participantes neste webinar que estas apresentações que estão a ser mostradas pelos nossos oradores vão estar disponíveis a partir da próxima semana para quem solicitar através do e-mail do akepb@sismo.com.pt. Portanto, as apresentações vão estar disponíveis para os participantes que assim o desejem. Sugiro também, porque normalmente é enviada informação muito relevante, que subscrevam a newsletter da DFK no site da DFK Portugal, onde estas e outras informações também são divulgadas com muita regularidade. Muito bem, então de regresso aqui à apresentação, agora para falarmos aqui do regime layoff. Importa referir que tudo o que se tem falado até aqui, linhas de crédito, diferimentos de obrigações de pagamento de impostos, o pagamento de incentivos financeiros, nada disto é fundo perdido. Tratam-se de medidas de, digamos que, lançar oxigênio para a economia, no sentido de, enfim, fazer a tal travessia do deserto de que nós já falamos. Esperemos que seja curta, porque caso não seja, será, não queria efetivamente alertar, mas tal como o Jorge falou, é fundamental que mantenham uma situação de tesouraria monitorizada quase ao dia, muito honestamente, mesmo tendo as empresas encerradas, continuam a incorrer em gastos, mas guardem também um bocadinho para ver o que é que virá a seguir. Há de facto também tirar daqui várias ilações que podem ser importantes. Bom, vamos então aqui à medida que é a medida mãe de todas estas medidas,
digamos que muitas dúvidas tem suscitado e clarificações que eventualmente ainda venham por aí. Depois de um diploma em mais 2 versões, foi publicado na última quinta-feira da semana passada, mais precisamente no dia 27 de março, o Decreto-Lei número 10G de 2020, que regula o regime excepcional e temporário de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia. Portanto, e o que é que podemos reter deste diploma? Várias coisas. Primeiro, a quem se aplica? Aplica-se a todas as empresas que se encontrem numa situação de crise empresarial. Esta foi a primeira frase que foi lançada. O que é uma situação de crise empresarial? Não estamos todos em crise, naturalmente, só que há uns que estão mais em crise que outros. Vamos passar aqui à frente um slide sobre a definição de situação de crise empresarial. Qual é o prazo de aplicação do regime? O regime aplica-se entre 27 de março e 30 de junho de 2020, podendo ainda vir a ser prorrogado por mais 3 meses, ou seja, até 30 de setembro. Esperemos que não. O requerimento tem a duração de 1 mês, sendo prorrogável mensalmente até ao máximo 3 meses. Quer dizer que se eu entrar em layoff hoje, daqui por 1 mês, tenho que voltar a correr o mesmo processo, e assim sucessivamente. Quanto a um aspecto importante a reter é a proibição do despedimento isto é uma medida que protege, digamos, pós-trabalho, portanto, durante o período de aplicação das medidas de apoio previstas no presente decreto-lei, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode fazer cessar os contratos de trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medidas, apenas dos trabalhadores abrangidos por aquelas medidas. Paralelamente ao regime de layoff, existe um plano de formação que para uns pode ser útil, prevendo já eventualmente algum relançamento da economia, em que podem inscrever os seus colaboradores nesse tal plano de formação, junto do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e procurar aqui receber uma bolsa, quer para o colaborador, quer para a empresa. E não menos importante, chamamos a atenção para esta questão que também o Jorge já falou, acerca de estarmos devidamente, as medidas estão de facto a tornar-se, e como não deixaria de ser, eu acho que já perdemos 15 dias, se as medidas fossem mais céleres e estivessem mais claras, provavelmente não existiriam ao dia de hoje tantos problemas já como estão a existir com algumas das empresas. Mas é importante de que haja muita seriedade nestas questões. Portanto, as falsas declarações para a obtenção destas isenções concedidas tornam exigíveis as contribuições relativas ao período em que tenha vigorado o regime excepcional. Ou seja, documentem-se muitas vezes os empresários, o problema que têm é que podem estar mal informados e isso não é motivo para a falsa declaração. Eu acedo ao regime de layoff, mas tenho que estar seguro, o contabilista certificado certificou esse regime, mas é importante que ele certifique com uma série de elementos em mão. Se esses elementos estiverem em mão, serão arquivados e da manhã ou no próximo ano alguém vier ver, estão todos identificados e, portanto, é preciso aí, chamamos a atenção para esta questão. Em relação ao conceito de situação de crise empresarial, portanto, nós temos 2 cenários, vou tentar explicar isto o mais simples possível. Nós temos 2 cenários. O primeiro cenário é o encerramento total ou parcial da empresa ou do estabelecimento e decorre por força da lei. Estado de emergência, declara que determinado tipo de atividades não pode estar aberto, encerra essas atividades, a consequência, as vendas caem a pique e ficam a zero. Estão encerrados, não há vendas. Portanto, aqui a situação e digamos que o processo de requerimento de layoff não necessita, com certeza, de contabilista certificado, será uma coisa simples, evoca esta lei e, naturalmente, que tem que inscrever todos os funcionários, digamos, no formulário. Mas, aparentemente, será fácil. Entrando aqui no cenário 2, a situação complica-se um bocadinho, porque estamos a falar de 2 situações. Uma paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento, que depois resulta da interrupção e por aí adiante. Mas isto na prática o que acontece é que o negócio não fechou, por força da lei,
manteve-se em aberto, alguns até por força da lei mantiveram-se parcialmente abertos, como sabem, basta andar um bocadinho na rua ou tentar comprar qualquer coisa de bens de primeira necessidade e percebemos tudo isso. Portanto, há negócios que se mantiveram abertos, mas com certeza que não têm procura, não têm clientes e, por outro lado, digamos, os fornecedores que abastecem esses negócios também não estão ativos. Aconteceu, por exemplo, o caso mais concreto são as empresas do setor automóvel, oficinas, stands, enfim, não vão estar abertos porque efetivamente nenhum cliente hoje quer comprar um carro, está para aí virar. Portanto, o que está a acontecer é que estes negócios pararam, vão com certeza ter uma redução abrupta da atividade, mas nesta fase, à data de hoje, provavelmente ainda não conseguem chegar aos 40%. Portanto, temos duas situações. Temos a paragem total ou parcial da atividade e temos uma queda abrupta e acentuada de pelo menos 40%. Uma grande parte dos empresários não entraram ainda em layoff porque estão à espera de chegar aos 40% por uma questão de segurança e porque não conseguem justificar, têm alguma dificuldade em justificar porque é que a atividade ainda não chegou aos 40%, mas para lá caminho, infelizmente. Como é que se mede esta queda bruta de pelo menos 40%? Portanto, ela é medida em relação ao período de 30 dias anterior ao pedido de requerimento, comparada com a média dos 2 meses anteriores a esse período. Ou seja, se eu pedir, já vamos ver aqui um exemplo, que isto levanta muitas dúvidas, se eu pedi, digamos, o acesso ao regime de layoff no dia 1 de abril, eu tinha que comparar as vendas do mês anterior, que era o mês de março, com as vendas médias de janeiro e fevereiro deste ano. Ou, em alternativa, com as vendas médias do período homólogo do ano anterior. Portanto, existe essa facilidade e de facto, uma ou outra são situações alternativas que podem cumprir o acesso a esta condição. Para explicar isto melhor, nada melhor que um exemplo, nós temos aqui uma situação de uma empresa que a dia 1 de 4 de 2020, portanto ontem, fez as suas contas e, portanto, verificou que a sua faturação total de 1 de março a 31 de março registava um montante de €500 mil e que tinha uma faturação média mensal nos 2 últimos meses anteriores, portanto 1 de janeiro a 29 de fevereiro, de €600 milhões. Portanto, à data de ontem, esta empresa tinha reduzido a sua faturação em €100 mil. A percentagem de redução foi 16,7%. Como há pouco referi, a empresa não está confortável em aceder ao regime de layoff. Mas eu diria que quase que poderia ir para o regime de layoff pela primeira linha, porque esta empresa vai seguramente reduzir a sua atividade. Estamos à espera hoje do reforço das medidas de estado de emergência e com certeza tudo indica que a procura irá cair. Mas isto para verem, de facto, esta situação desacelerou todo este processo e não é de facto positivo para a empresa. O segundo exemplo, com certeza, que já estou a prever, que no dia 15 de 4 de 2020, ou seja, esperar aqui mais 15 dias, para que esta situação ocorra, porque as vendas vão de facto cair e atinge-se os tais, a tal queda bruta superior a 40%. Neste caso aqui estamos a falar, este exemplo é em relação ao ano, portanto o exemplo que se segue é mais ilustrativo, que pode ser comparado com o período homólogo do ano anterior. É exatamente a mesma lógica de raciocínio e para que fique aqui documentado, podendo usar-se também os indicadores e utilizar aquele que for mais favorável, infelizmente para uma situação que não é nada favorável. No que se refere às empresas com atividade há menos de um ano, portanto, o método de cálculo é comparar, digamos, que as suas vendas, é comparar as vendas dos 30 dias anteriores, neste caso, se o requerimento foi pedido a 1 de 4, era comparar com o dia 1 de março a 31 de março de 2020, e comparar, esta empresa é nova, abriu a 1 de julho de 2019, e vai agilizar as suas vendas até ao final de fevereiro,
que são, digamos que as vendas dos períodos anteriores, e daqui estamos a falar de uma média aritmética de vendas. É assim que se procede ao cálculo e, portanto, neste caso concreto, esta empresa também não estaria em condições de hoje, nem parece, porque estaria com um acréscimo de vendas de 25%, isto por incrível que possa parecer, mas em 15 dias pode ocorrer esta situação que está aqui em baixo, ou seja, de as suas vendas, porque é também importante referir este assunto, não tem necessariamente que ser os finais de cada mês, portanto um mês conta-se pelos dias corridos do calendário. Esta informação também é importante. Isto é fácil de obter uma folha de cálculo para fazer estas contas. A informação, o input para esta informação é o e-fatura, é a faturação que foi emitida, e se eventualmente precisarem que a gente disponibilize folhas de Excel para fazer estes cálculos, é só enviarem-nos o e-mail que disponibilizamos, digamos que estas ferramentas para poderem fazer estas simulações. Muito bem, portanto, conforme já referi e volto a referir, a importância da fiscalização, ou seja, de estarem preparados para uma eventual fiscalização sobre estes processos, é muito simples, o contabilista também tem que certificar e terá que diligenciar, digamos, todas estas informações. São os balancetes contabilísticos referentes ao mês de apoio, bem como do mês homólogo do ano anterior, que comprovem as vendas que falamos, a declaração do imposto sobre o valor acrescentado, onde encontram informação sobre vendas e sobre compras. Não é muito normal que uma empresa esteja sem vendas, mas que faça muitas compras, ou seja, realizou compras e cai numa situação de IVA dedutível, não fará muito sentido. Portanto, estas declarações são provas e vir atenção a operações, nomeadamente empresas que estejam em suspensão de atividade, enfim, há que todos estes elementos de alguns indícios de atividade podem, por cruzamento de dados, levantar questões junto da autoridade tributária. Para comprovar as quebras de pelo menos 40%, recomendamos que usem, digamos que um simulador semelhante ao que eu apresentei nos exemplos anteriores e devidamente suportado com, digamos que resumos de faturação do e-fatura. No regime de layoff, neste regime, o trabalhador suporta 1/3 da sua remuneração, a esta altura já toda a gente saberá, e tem direito a 2/3 da retribuição normal bruta, com o limite mínimo de 635 euros e o máximo de 1.905 euros. Em caso de suspensão de contrato, o empregador paga 30% e a Segurança Social paga 70%. Ou seja, o colaborador que entrar em regime de layoff em suspensão de contrato, ou seja, a 100%, 30% será pago pelo empregador e a Segurança Social paga 70%. Pelos vistos, já está mais que firme que os pagamentos pela Segurança Social serão realizados ao dia 28 de cada mês. Enquanto estiver abrangido por este regime ou pela medida de apoio à retoma de atividade, o empregador beneficia de uma isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, quer em relação aos trabalhadores abrangidos, quer aos membros de órgãos estatutários. Aqui há de facto esta questão é uma crítica que se faz à atual lei, que não contempla os gerentes e administradores das empresas. Vamos ver se poderá existir nos próximos dias alguma revisão, mas efetivamente existem empresas em que os trabalhadores são gerentes ou têm apenas um trabalhador. Portanto, nestas circunstâncias o gerente está a descoberto em termos de layoff. Contudo, as contribuições para a Segurança Social, mesmo dos membros de órgãos estatutários, estão previstas nos apoios. O Plano Extraordinário de Formação, portanto, este apoio acumulava com o Plano de Formação aprovado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao qual acresce uma bolsa de 30% do indexante aos apoios sociais, e o que dá um valor de 131 ou cerca de 132 euros destinado em partes iguais ao empregador ou ao trabalhador. Ou seja, poderá haver aqui, neste regime de layoff, a necessidade de dar alguma formação às pessoas e poder-se aproveitar aqui alguma bolsa de formação. Quanto ao no final do regime, está previsto também as entidades que aderiram ao layoff poderem receber um incentivo financeiro extraordinário de formação, também concedido pelo Instituto de Apoio, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, para apoio à normalização da atividade da empresa. Não está aqui referido, salvo erro,
mas o valor máximo do apoio poderá ir aos 635 € por colaborador. Como se processa? Nos casos em que o empregador declare ter-se verificado a paragem total ou parcial da atividade da empresa, terá de juntar certidão do contabilista certificado da empresa que o ateste, digamos que a tal paragem parcial ou a quebra dos 40%, bem como da listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respectivo número de segurança social. Este processo eu já assisti ao preenchimento de vários impressos, é relativamente simples, aceita no mesmo impresso, no mesmo impresso ou impresso diferente, já não tenho certeza, mas aceita a suspensão é 100% e a redução parcial é uma percentagem. No caso de apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho, o empregado comunica por escrito aos trabalhadores a respectiva decisão, indicando a duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores quando existam, presumo que esta situação exista nas grandes empresas, com certeza que o empregador terá que comunicar formalmente aos seus funcionários a decisão de ir para layoff. Mesmo que o faça, provavelmente convém que basta um e-mail, digamos que, para que esta situação fique clara. Estas medidas têm a duração de 1 mês, sendo excepcionalmente prorrogáveis mensalmente até ao máximo 3 meses e são cumuláveis com outros apoios. Já aqui foi falado também sobre esta prorrogação. Aqui está apenas um simples exemplo de um empregado que recebe 1.000 € mês e, portanto, quem é layoff não sei se vê muito bem, provavelmente não verão muito bem, mas isto foi resultado do simulador. Existe um simulador na Segurança Social em que sim, basta colocar a retribuição normal do trabalhador para que se obtenham, digamos, os valores que são comparticipados ou apoiados pela Segurança Social. Neste cálculo aqui de um colaborador de 1.000 € dá mais ou menos um custo para a empresa de 20%. Ora, 20% são 200 €, 200 € vezes 3 meses são 600 €. Se as empresas forem buscar os 635 € do incentivo ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, ficam mais ou menos equilibradas em relação ao gasto com o colaborador. Portanto, estas contas têm que ser muito bem feitas, mas naturalmente que as medidas podem ser algo polémicas, mas a ideia é que de facto o regime layoff financie o custo dos trabalhadores. Estou um bocadinho fora do tempo, mas estamos quase. Vamos falar agora aqui muito rapidamente sobre as outras medidas, que também serão muito importantes. De qualquer maneira, só passar aqui algumas mensagens sobre o procedimento a adotar nestes casos. O Governo aprovou um regime excepcional para empresas e particulares com crédito que tenham sido afetados por causa do coronavírus. Portanto, aqui o que acontece basicamente é que todos os créditos, portanto aqui há uma mistura de créditos a particulares que estamos a falar, nomeadamente do crédito à habitação, e nos créditos da empresa podem ser deslocados, ou seja, há uma moratória, e uma moratória significa que eu vou ter, digamos que a possibilidade de não pagar estes empréstimos durante 6 meses, até 30 de setembro. Ou seja, estes empréstimos e a moratória, na moratória estão contemplados o capital e os juros. Os juros continuam a vencer-se. Se as entidades ou se as empresas quiserem pagar os juros, podem-no fazer. Mas os juros, atendendo a que estamos num período de grandes dificuldades de liquidez, os juros podem também ser capitalizados e, efetivamente, o empréstimo pode ser empurrado para setembro. Para pedir o acesso à moratória, deverá ser enviada uma declaração de adesão por meios físicos ou eletrónicos à entidade financeira que concedeu o crédito. Há quem diga que os próprios bancos já têm, de facto, um processo automático para isto. Esta declaração tem de ser acompanhada de comprovativo da situação regularizada junto à Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, e o beneficiário não pode estar em cumprimento perante a entidade financeira. Isto é uma medida que podem tomar já. É uma medida imediata, desde que tenham, de facto, este comprovativo da situação regularizada. Recebida esta comunicação, a instituição dispõe de 5 dias para aplicar a moratória. No caso da moratória de rendas habitacionais e comerciais, portanto, eu julgo que ainda está para sair a lei sobre estas medidas, contudo, o Governo, em Conselho de Ministros, no dia 23 de março de 2020, já apresentou uma proposta ao Parlamento com
eu não tenho a certeza que já tenha saído, contudo estão a ser já falados e, portanto, presumo que as medidas venham ao encontro do que estamos aqui a dizer. Estão abrangidos todos os contratos de arrendamento de imóveis, incluindo arrendamento habitacional e não habitacional. O regime aplicava às rendas vencidas nos meses em que vigora o estado de emergência e no primeiro mês subsequente a partir de 1 de abril de 2020. Portanto, já perdemos o mês passado. Neste mês, com, digamos que, a renovação do estado de emergência, com certeza que é de pedir imediatamente esta moratória e ela é válida este mês e no próximo mês. E se houver mais estado de emergência, esperemos que não, portanto, esta medida aplicar-se-ia. Nos casos em que o arrendatário, devido à quebra dos seus rendimentos, não consiga pagar a renda dos meses em que vigora o estado de emergência do mês seguinte, o arrendatário pode efetuar o pagamento das rendas em falta durante os 12 meses seguintes em prestações mensais não inferiores a 1/12 do montante em dívida, paga juntamente com a renda do mês. Portanto, o valor que resultar destas moratórias é dividido por 12 e a partir de uma determinada data será pago em prestações iguais durante 12 meses. Muito bem, digamos que esta medida protege os arrendatários, portanto existe um apoio financeiro para os arrendatários habitacionais e os fiadores de estudantes arrendatários sem rendimento de trabalho, estão previstos aqui também, digamos que as rendas de estudantes, a impossibilidade, durante este período, existe uma impossibilidade de cancelamento dos contratos de arrendamento por falta de pagamento, isto também está a ser muito falado, e não pode ser exigido o pagamento de uma indenização pelo atraso do pagamento de rendas, ou seja, se não pagarem, portanto isto enfraquece efetivamente o proprietário que terá que lidar nestas questões com, enfim, com algum jeito. Quem pode aceder a este regime para arrendamento habitacional? Arrendatários que tenham sofrido uma quebra de rendimento do seu agregado familiar superior a 20% face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior e cuja taxa de esforço, percentagem do rendimento do agregado familiar destinado ao pagamento da renda, seja ou se torne superior a 35%. Os senhorios habitacionais que tenham sofrido uma quebra de rendimento do seu agregado familiar, quando esta seja superior a 20% face aos rendimentos do mês anterior, também podem aceder, digamos que julgo que há um protocolo com o Instituto Nacional de Reabilitação Urbana para conceder empréstimos, sendo que o mesmo imóvel ou recorre o senhorio ou recorre o arrendatário. Portanto, há aqui regras a serem seguidas. E por último, há de facto uma suspensão e alargamento dos prazos judiciais, como não podia deixar de ser, e destaco aqui, portanto, neste interregno, o que se está aqui a aplicar é quase como se fosse um regime de férias judiciais. Portanto, a justiça para um pouco, ou suspende-se. Eu destaco aqui só que são suspensas as ações de despejo, ou os procedimentos especiais de despejo, os processos para entrega depois de imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão social final, preferir que possa ser colocado em situação de fragilidades por falta de habitação própria. Portanto, a lei protege, de facto, aqui enfim, algumas situações que poderiam eventualmente ser complicadas. Falo também dos créditos, dos próprios créditos, enfim, tudo o que tenha a ver com processos de cobrança, efetivo, também ficam suspensos. Bom, e era isto, peço desculpa pelo adiantado da hora, mas era de facto difícil também falar sobre todos estes assuntos num tão curto espaço de tempo. Bom, Dr. Jorge Ricardo, Dr. Vítor Sanches, muito obrigado por esta sessão de esclarecimentos. Conforme foi dito no início, temos algumas questões que alguns dos participantes gostariam de, dentro do possível, ver respondidas. Temos já de antemão noção que estas medidas são todas muito recentes, foram implementadas, pelo que antecipo desde já aos participantes que estas respostas, dentro daquilo que for possível, serão mais, na realidade, em alguns casos, mais opiniões até, propriamente respostas concretas. Mas vou então ler as questões para que então possam fazer os vossos comentários. Temos aqui a primeira questão
de uma senhora que tem um pequeno salão de cabeleireiro, é a única trabalhadora e ainda por mais tem que ficar em casa com os filhos. Não tem fundos para pagar os custos do cabeleireiro. A que meios pode esta pessoa recorrer? Não sei se trata de uma pessoa, se é gerente ou não é gerente Presumo que seja gerente, porque é a única sócia e gerente, exatamente, a única sócia. Se for gerente, não consegue ir pelo regime de layoff. Portanto, é provável que há de facto uma desproteção em relação aos gerentes, nomeadamente nesses aspectos portanto, tendo filhos menores de 12 anos, teria que recorrer de facto digamos que aos apoios da Segurança Social em matéria de subsídios. Portanto, ela pode ser gerente, mas podia também descontar, podia ser, digamos, como se fosse um trabalhador por conta de outra. É uma situação complexa, Esperemos que o regime de layoff venha, digamos que, resolver essas situações. A pergunta seguinte é muito semelhante a esta, mas diz mais respeito às empresas do turismo. Portanto, o objeto social da empresa muda a resposta que foi dada? Não, tanto quanto eu sei, o objeto social da empresa mantém-se, portanto, não percebi bem a pergunta. Portanto, basicamente é que na linha de crédito de financiamento para empresas do turismo, os gerentes contam com o posto de trabalho e os recibos verdes também? Os recibos verdes não contam, os gerentes sim. Ok. Bom, temos aqui mais uma outra questão. Nas linhas de crédito, o valor da garantia de 1% e comissão são acrescidas ao spread, correto? São acrescidas ao spread, confirma-se. Ok. E qual é a taxa de juro média, mais ou menos, que se tem conseguido obter nestas linhas de crédito? Não há ainda muita experiência, porque não há muitas aprovadas, mas andamos a falar à volta dos 3%. Ok. Bom, há aqui uma questão que é um bocadinho mais dúbia, que é no pagamento das retenções. Houve empresas que não pagaram no passado, no dia 20 de março, porque a portaria não estava publicada, não tendo pago sequer 1/3 do valor das retenções. Como ficam nestes casos? Jorge, não sei se quer responder, mas eu posso responder para não passarmos. Nesses casos, portanto, as retribuições que não foram pagas em março, não foram pagas porque no último dia existiu essa possibilidade do não pagamento. Terão que ser pagas no final de abril e também acompanhar o diferimento, não na totalidade, mas 1/3. Portanto, não sei se estaremos a falar das contribuições para a Segurança Social, presumo que sim. Presumo que sim também. Caso sejam as contribuições para a Segurança Social, o contribuinte não fez o pagamento e muito bem, ele não era exigido, mas ele agora vai ter que ser pago até ao final de abril e com 1/3. Não sei se concorda, Jorge? Porque Sim, concordo, é isso mesmo. é isto, não é? É isso mesmo, Vítor, concordo. Portanto, está confirmado. Helder, antes de passares à próxima questão, eu gostaria só de informar os participantes que dentro de alguns segundos irão receber um inquérito que seria muito útil que respondessem, porque o vosso feedback é super valioso para nós. Ok. Passando então à próxima questão. Como trabalhador independente, comerciante de uma loja de mobiliário, via suspensão temporária de atividade, terei de pagar contribuição de segurança social nos próximos meses, embora tenha pago a totalidade até o dia 18, no dia 18 de março? Não sei se falou empresário em nome individual ou empresa. Aqui está como trabalhador independente, comerciante de uma loja de mobiliário. Portanto, pode ser um estabelecimento, um empresário em nome individual. Pode repetir a pergunta? Peço desculpa. Como trabalhador independente, comerciante de uma loja de mobiliário, pedi suspensão temporária de atividade. Terei de pagar contribuição de segurança social nos próximos meses, embora tenha pago a totalidade no dia 18 de março. Tem que pagar na mesma, com certeza. O encerramento a empresa não desaparece, o que está é parada, portanto
O encerramento é que está fechado, mas a empresa continua do ponto de vista digamos, os trabalhadores continuam a haver impostos a pagar, a Segurança Social vai pagar à empresa, essas obrigações continuam a ser exigidas. Bom, temos aqui mais Confirma, Jorge? Sim, tenho ideia que sim. Faz todo o sentido. Não lá para ele ter encerrado a empresa, as obrigações mantêm-se. Temos aqui mais uma questão que inicialmente, quando tiveram a fazer a explicação, foi de certa forma falada, mas vou repetir na mesma, para caso alguém não tenha estado devidamente atento neste caso. No caso de uma empresa recorrer às linhas de apoio Covid-19, em que o Estado assume a garantia do valor a 80% a 90%, os bancos podem pedir os avais pessoais dos sócios? Podem, e é isso que está a acontecer. Ok. Vamos ver, pode haver indicações em contrário, portanto, como as clarificações às medidas surgem todos os dias, não é? Mas naturalmente que ainda ontem, quem esteve atento à televisão, na SIC, se falou exatamente disso e é isso que está a acontecer. Ok. No caso das empresas que têm planos prestacionais que estão a pagar de dívidas fiscais, como é que ficam neste momento? Os da Segurança Social ficam suspensos até 30 de junho. E os das dívidas das finanças também? Presumo que sim. Tem que ver a questão se são executivos ou não. Se estão em execução ou não. Isso tem que analisar caso a caso. Ok. Então vou só agora à última situação, que é um pedido de uma opinião, de um comentário, ok? Gostava que vocês pudessem fazer, no fundo é um comentário, de certa forma, que vai ser generalista, que eu passo então aqui a pedir. Todas estas medidas visam que os empresários paguem a fatura da crise mais tarde. Depois, o acesso, pelo que se tem informado, é sempre através da banca, que embora e ainda ganhem, o acesso é um acesso bastante condicionado. Qual é o banco que vai emprestar o dinheiro a uma empresa que tem risco em pagar por causa da crise? E ainda no âmbito do mesmo comentário, se pusermos tudo nos pratos da balança, provavelmente haverão muitos empresários que prefiram despedir o pessoal, negociar rendas e empréstimos, não tendo que se preocupar com impostos e trabalhadores. E depois, quando estiver tudo melhor, voltam a contratar. Assim já não paga a fatura da crise, paga ao Estado. Portanto, gostávamos então de ter algum comentário, alguma opinião neste sentido. Eu consigo perceber essa opinião, naturalmente. Eu consigo, efetivamente, tudo depende nos negócios onde se está, se é facilidade. Há negócios que é de facto fácil fechar e retoma daqui por 2 ou 3 meses. Acredito que num pequeno negócio isso possa ocorrer. Mas como sabem, enfim, eu acho que a importância que os pequenos negócios têm na economia, portanto não há dúvida nenhuma que são relevantes e o Estado não está, enfim, esta questão nomeadamente dos sócios gerentes em relação ao layoff, portanto, o que é que podemos comentar? Aceitamos essa crítica que esse empresário fez porque é uma observação que é bem feita. De qualquer maneira, eu acho que há que lutar, há que verificar, há que fazer aqui algumas contas. Como eu há pouco falei no layoff, dei aquele exemplo daquele empregado de 1000 euros, estávamos a falar de 200 euros, com certeza que consegue equilibrar as contas. Portanto, não estou a falar na questão do gerente, estou a falar na questão de 2 ou 3 empregados. Digamos que nessa empresa, se houver, portanto, um empregado de 1000 euros, 200 euros vezes 3 são 600 euros, 600 euros que podem ser, digamos que, financiados também pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional em Informação. Há que fazer algumas contas, não é fácil. Naturalmente que não há aqui quase fundo perdido nenhum, portanto, mesmo esta questão dos apoios da Segurança Social em regime de layoff tem uma contrapartida muito grande, que é a proteção do emprego, como é óbvio. Muito bem. Eu gostaria, Dr. Vítor, de pegar neste seu último comentário e efetivamente foi referido diversas vezes que não há ainda perdão fiscal, portanto tem havido aqui um adiamento. Mas efetivamente tudo isto serve para todos juntos e todos os empresários em conjunto conseguirem sair da crise, não fazerem a taxa de desemprego
subir abruptamente, o que consequentemente iria fazer com que houvesse uma perda de poder de compra e o país entrar ainda numa recessão mais profunda, não é? Naturalmente, e é o que pode eventualmente acontecer. Portanto, quanto mais tempo a crise sanitária durar, mais isso vai verificar, naturalmente. Eu acho que dia para dia, não, com certeza que aqui é preciso ser... O otimismo aqui tem que ser muito ponderado, como é lógico, não é? Portanto, nós não dominamos isto, nós estamos perante um período de grande incerteza, naturalmente. Portanto, é dramático para quem hoje tem empresas, para quem hoje tem colaboradores, tomar decisões neste contexto. Mas vamos ver, o importante era que, de facto, quem puder, digamos, ter medidas alternativas de fazer algum negócio, takeaway, serviços que possam ser feitos sem colocar, de facto, ou seja, portanto, protegendo as pessoas que estão a trabalhar. Esta luta por trabalhar é de facto muito importante para que as coisas não caiam mesmo no zero. Ou seja, não caiam a pique. Fala-se no U, fala-se no L, mas eu acho que neste momento ainda estamos num I, que de facto é uma queda abrupta a pique. Muito bem. Vamos já por encerrada esta sessão. Mais uma vez, Dr. Vítor e Dr. Jorge, muito obrigado pela vossa presença esta tarde. Volto a lembrar que vamos ter um webinar na próxima quinta-feira sobre o tema do imobiliário e vamos ter um webinar depois na quinta-feira seguinte, dia 16, sobre o tema do turismo. Muito obrigado a todos e até breve. Bom, da nossa parte, só da nossa parte dizer que também foi com muito gosto que estivemos aqui. Eu não sei se passei o slide dos contactos da DFK, mas eventualmente perdi-me aqui um pouco na apresentação. Se não passei, vão junto dos conteúdos. E foi também para nós um prazer estar convosco. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde Obrigado, a todos. boa tarde.